E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E foi ele, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pai, lemos a tua palavra e pedimos que no nome de Jesus, todo roubador da palavra seja repreendido. E que a tua palavra, que é semente inconteste, a tua palavra, que é semente indizível e gloriosa, encontre boa terra nos corações. E que todos nós, com mentes e corações reféns ao trono do Senhor, sejamos ministrados pela tua palavra via Espírito Santo. E no nome de Jesus, qualquer resistência à tua palavra de qualquer natureza, seja vencida agora, no nome de Jesus. E que haja plena liberdade em nossos corações e mentes, para receber a tua palavra, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus. Por favor, se sente e ouça com fé a exposição da palavra de Deus, nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nos versículos de 1 a 20, é o texto que lemos. Só para contextualizar vocês a respeito do texto que lemos. Esse texto lido foi no Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos, segundo o historiador Papias, seria o Evangelho de Pedro. E dentre os 4 evangelhos, especificamente os 3, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o evangelho de datação mais antiga. Quem escreveu Mateus e Lucas teria diante de si o evangelho de Marcos, porque há um percentual enorme de Marcos em Mateus, e também um percentual enorme de Marcos em Lucas. Daí o nome teologicamente atribuído a esses 3 evangelhos é a palavra no grego, que aponta na mesma direção. Sinópticos é a palavra, que significa no grego, olhar na mesma direção. Mateus, Marcos e Lucas olham na mesma direção.
O que você vai ler em Mateus, você encontrará muito provavelmente em Marcos e também provavelmente em Lucas. E Marcos, por sua vez, dizendo. O que é complicado e que tem uma estranheza histórica é que Paulo tinha o seu amanuense Técio. Você vai ler em Romanos 16, verso 19. Eu, Técio, escrevi essa carta de próprio punho, mas a autoria da carta é de Paulo. Já Marcos seria ele o amanuense de Pedro, e leva ele a autoria do Evangelho. Porque esse Marcos é o João Marcos, filho da irmã Maria, dona do cenáculo, onde aconteceu aquele avivamento, aquele mover todo. E nesse cenáculo, Pedro ensinava e Pedro pregava, e João Marcos era o tradutor de Pedro. Pedro falava e João Marcos se reportava a povos de outras línguas. E esse texto lido é no Evangelho de Marcos. E Marcos, ele apresenta uma dinâmica do ministério de Jesus muito interessante. O Evangelho de Marcos é um evangelho que mais observa as obras de Jesus do que os ensinos de Jesus. No Evangelho de Marcos, Jesus mais opera milagres do que ensina. E ele é apresentado como um servo do Senhor. Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como um servo do Senhor. E quando chegamos nesse capítulo 5, nos é apresentado esse texto que eu chamo de o encontro libertador. É a temática da nossa ministração hoje, um encontro libertador. Os evangelhos todos, de Mateus a João, vai apresentar para nós uma sequência de encontros de pessoas com Jesus. E todos esses encontros, da parte de Jesus, foram intencionais. Inclusive aquele descrito no Evangelho de João, no capítulo 4 e versículo 4, quando ele manda os discípulos irem à cidade, fazer compras, e ele diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele colocou o encontro com a samaritana nesse lugar de relevância, e era-lhe necessário passar por Samaria, porque ele se encontraria com a samaritana. Todos os encontros de pessoas com Jesus, ou de Jesus com pessoas, foram encontros intencionais. Deus teria algo desde a eternidade para derramar naqueles corações. E aqueles corações, sedento pelo que de Deus Jesus carregava, também experimentaria as intencionalidades de Deus através de Jesus. Observem bem que antes de Jesus chegar nessas terras dos Gadarenos, ele enfrenta uma tempestade no mar revolto. Jesus diz em Marcos 4, versículo 40, cala-te e aquieta-te. Uma tempestade, um furacão, o mar bravio, e Jesus escuta algo que os discípulos não ouviram. Jesus manda o mar se aquietar, mas manda a tempestade se calar. Se tratava de uma batalha espiritual, porque quando Jesus chega em terras onde demônios estão naquele território, se apropriando daqueles lugares, eles vão ter que respeitar a presença do Filho de Deus que está chegando, eles vão ter que abrir alas, porque é Jesus quem está chegando, e quando Jesus chega, Deus chega. Quando Jesus chega, uma nova era chega, um novo tempo chega, uma nova atmosfera é gerada. Quando Jesus chega, o novo de Deus se estabelece a partir dele. Jesus chega para trazer Deus, e Ele é Deus entre os homens, Ele é o nosso Emanuel. O mar se aquietou, o vento se calou, e os discípulos ficaram surpresos. Mas quem é este? Que falando ele, até o vento e o mar lhe obedecem. Andando com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo um camarada da mão ressequida estender o braço, já tinha visto um paralítico carregado por 4, descendo o telhado, ser restaurado, e eles ainda estavam surpresos quando viram Jesus subjugar as leis da natureza. E eles disseram, quem é este? Irmãos, cada feito de Jesus revela a majestade da glória de Deus que Ele carrega. E nesse encontro não foi diferente. Nós vamos observar esse encontro em 4 pontos. A circunstância antes do encontro, a condição desse homem no encontro,
e a intervenção libertadora de Jesus nesse encontro e os efeitos da libertação de Jesus na vida desse homem também nesse encontro. E o encontro acontece exatamente como descrito nesses versículos de 1 a 20 que lemos. E a exemplo do que aconteceu na vida desse homem, também acontece nos nossos dias. Muitos de nós estamos reféns de muitas prisões e de muitas cadeias. Tem gente preso pelo diabo, pelo pecado, pelos desejos da carne, reféns da carência. E esse texto fala de um homem que foi liberto de cadeias que todos sabiam que ele tinha. Mas há cadeias invisíveis que estão dentro de nós e ninguém sabe. Mas o Deus que liberta cadeias visíveis também liberta cadeias invisíveis. O Deus que por meio de Cristo é libertador, Ele está presente, faz questão de estar presente no meio do seu povo. Vamos observar que é exatamente sobre isso que esse texto fala. O meu encontro com Jesus ocorreu no dia 1º de janeiro de 92. Meu Deus, eu já falo década, gente. Mas estou novo ainda. Meu encontro com Jesus aconteceu em janeiro de 92. Filho de uma família destruída pelas feridas do adultério. E Jesus me encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, porque o perdido era eu. Foi Ele que me encontrou. Um adolescente revoltado, ferido por feridas de rejeição, de abandono, maltratado. Fui mendigo um tempo da minha vida. E aos 15, quando eu tentava o suicídio, passei a morar na primeira casa de família, numa sequência de tantas outras que vim morar depois. E eu pedi a Deus que, embora ferido pelos adultérios dos meus pais, pela ruína, pela separação deles, eu sonhava em ter uma família, em ser uma família. E Jesus me encontrou. E Jesus me amou. Deu sentido para a minha vida. Deu norte para a minha história. E me fez entender e discernir o propósito do pertencimento, da comunhão. Quando eu tive meu primeiro filho com a minha esposa, eu me desesperei, fui para o monte orar. Eu falei, Deus, que tipo de pai eu vou ser? Eu não tenho referência alguma do que é ser um pai. E eu me desesperando em oração. E Deus disse, eu sou o teu pai. E eu sou o teu pai perfeito, que não falha com você, que ama você, e estará com você todo o tempo. Sou eu quem te esforço, sou eu quem te ajudo, sou eu, o teu pai. Eu conheço o meu Abba, Pai, eu o conheço. E eu o conheço no lugar do secreto. Eu o conheço em lágrimas silenciosas e em lugares de sofrimento que ninguém tem ideia do que eu tenha passado. Mas eu conheço o meu Abba nesse lugar. Eu conheço Deus nesse lugar. Eu sei quem Ele é para mim. E Ele sabe que eu sei o que Ele é para mim. Eu o amo. E não há ninguém que possa invalidar esse amor. E a verdade e o bálsamo de cura que sobre mim fora vertido. E como Ele me restabeleceu, como Ele me curou, como Ele me colocou de pé. E parece que quanto mais maduro você vai ficando, mais consciente mais consciência você vai tomando das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades. E é chocante para mim Deus saber quem eu sou e apesar de mim, me amar. Meu Deus, por que eu uso óculos, Jesus? Faz esse milagre. Aprendi a não ter vergonha de chorar, porque
Isso eu faço diante dele todos os dias. Eu sou muito apaixonado, irmãos. E eu digo para os meus filhos, quer me dar presente? Ame Deus. Quero ver vocês dedicados a Deus, amando a Deus. Nunca traia a Deus. Porque Ele nunca me decepcionou. Ele nunca me traiu. Show. Nós vamos entender a importância. Nesse texto, a gente percebe o quanto Deus se importa. Aqui, gente, nesse texto, o registro claro é do nascimento de um missionário. Esse missionário, no finalzinho desse encontro, vai ganhar 10 cidades para Jesus, dado a importância da libertação que Jesus trouxe para a vida dele. Se você sabe a obra que Jesus fez na sua vida, fala disso para outras pessoas. Abra a sua boca e fala para todo mundo quem Jesus é para você. O que Jesus significa para você. Que amor foi esse que abraçou seu coração e te deu um novo nome. E te adotou na família dele. Selando o destino de eternidade para a sua história. Tendo saudades de você no lugar secreto, amando você, conduzindo sua vida. Quando você grita, socorro, Deus, Ele vem ao teu encontro. Na hora do teu revés, Ele está ali para segurar a tua mão. Quando você não dá conta, Ele te segura pela tua mão e te diz, calma aí, estou contigo. E quando Ele diz, está com você, isso faz todo sentido. De encorajamento e de recobrança de ânimo. Você recobra o ânimo e fala, Ele está comigo. Aí você fica valente que nem Pedro, começa até a andar sobre as águas. Irmãos, era noite, e eles enfrentaram essa grande tempestade. Jesus aquieta a tempestade, o vento, o mar, tudo. Coloca demônios para correrem, e ele entra nas terras de Gadara. E a maneira que Jesus foi recepcionado é complicadinha. Porque Gadara, por onde Jesus entrou, era uma região com cavernas, sepulcros. E ele entrou numa direção em que o cemitério ficava bem à frente. E do cemitério saiu um homem. Aparece um homem ferido, sangrando, com pedras nas mãos, furioso, possesso. O que deixa claro a ação dos demônios na vida desse homem. Jesus o encontra desse jeito. Como foi que Jesus encontrou você? Tem gente que diz isso. Quando eu encontrei Jesus, eu reafirmo, o perdido é você. Foi você que foi encontrado. Foi você que foi encontrado. Quando eu encontrei Jesus. Não, quando Jesus te encontrou. Você estava em trevas, preso pelo pecado, refém de suas feridas, de seus queixumes, das suas manias de trevas malignas e de rebeldias contra Deus. Você estava assim quando Jesus encontrou você. Porque Jesus não é salvador de salvos, Jesus é salvador de perdidos. Jesus é salvador de presos, de cativos. Esta era a circunstância do homem. E qual a condição dele? O texto bíblico deixa claro que ele era um anônimo, ou seja, sem identidade. Sem nome, sem linhagem, sem referência existencial, não tinha fama, nem títulos, nem prestígio social. Era essa a condição desse homem. O versículo 2 do capítulo 5 de Marcos que lemos diz que ele estava sob domínio absoluto de forças malignas. O texto diz, possesso de espírito imundo. O que significa dizer, não fazia a sua própria vontade. Ele era controlado pelos demônios, estava no cabresto de Satanás. É registro do Evangelho de Marcos a respeito desse homem, gente. O texto ainda prossegue dizendo que ele não tinha mais equilíbrio mental. Ele era possesso, uma entidade maligna agia nele e através dele. Você tem ideia do que é isso? O texto ainda diz que ele não tinha mais pureza, os demônios só o empurravam para o que era imundo, sujo, asqueroso e nojento.
Ele se alimentava de despachos em cemitério, desenterrando defuntos. Você tem ideia do que você está ouvindo? Era disso que ele vivia. Desenterrando sepulcros e se alimentando de carne podre, em decomposição. Foi assim que Jesus encontrou esse homem. Ele não tinha mais gosto pela vida. O texto diz que ele vivia nos sepulcros. Um homem vivo, morando no cemitério. Aí a gente olha para algumas pessoas reféns de suas escolhas erradas, mendigo, bêbado, sujos, sob efeito de drogas. E você olha assim, não é, pastor Jorge? Você olha assim para essas pessoas e pensa, meu Deus, que futuro essa pessoa tem? Se Jesus encontrar ela, ela vai ter futuro. E Jesus pode encontrar ela através de você. Jesus pode encontrar ela através de você. Irmãos, todas as igrejas deveriam ter um olhar social como a Families tem. Vocês têm um mercado social, vocês têm um trabalho social muito bonito aqui. E que Deus dê graça para vocês olharem com muito carinho para esse ângulo do social e se importar com pessoas que ninguém mais se importa. Elas podem ser um potencial em Deus que nós não conhecemos. Deus pode fazer através dos improváveis coisas extraordinárias, meu Deus, Ele pode fazer. Ele vivia pelos sepulcros, num contexto de morte. Não se deixava subjugar por forças físicas, mas estava subjugado por demônios. O texto diz que ele não tinha descanso. O texto que lemos diz que ele andava sempre de dia e de noite. Ou seja, dominado pela insônia. Imagine o olhar cavernoso que esse homem tinha. Ele era literalmente um The Walking Dead. Mortos que caminham. Fala em inglês. Mortos que caminham. Assim era. Andava sempre de dia e de noite. Ele não dormia. Os demônios que atuavam nele o colocavam o tempo inteiro sobre assalto. Ele não tinha mais amor próprio. O texto diz que ele se feria com pedras. Ele estava submerso num processo de morte. Destruía seu corpo. Feria-se com pedras. Destruía seus sentidos. Perder a noção do tempo. O que acontece aqui? É que esse homem, ele buscava compensação. A dor no interior dele era tão grande que ele provocava uma dor fora para ver se a dor do corpo fora amenizava a dor do corpo dentro. Quando uma pessoa se suicida, ela não quer morrer. Ela quer se livrar de uma dor que está dentro dela, que não para nunca. Ela quer dar cabo a uma dor que não tem medicamento algum que consiga tirar. Essa semana eu ministrei numa célula para casais, e um dos casais ali tinha perdido, e quando ele disse, perdi meu filho em 2020 para a Covid. Quando ele disse, perdi, a esposa o corrigiu dizendo, não perdemos, nós devolvemos. E qual é o entendimento dessa mãe? É que ela devolveu para Deus o filho. Você perde alguém quando você não sabe para onde ele foi e sabe que nunca mais o encontrará. Mas se você sabe que ele foi para Deus e está na eternidade em glória, você devolveu e daqui a pouco você vai se encontrar com ele. E isso não é consolo frajuta, isso é verdade bíblica. Quando o ente querido, que ama a Deus, que teme a Deus, dorme no Senhor, você está devolvendo para Deus. Você pode dizer até breve, porque daqui a pouco você se encontrará com ele na eternidade. Vou saber quem ele é, vou reconhecer ele. Há mistérios que circundam esse assunto. Mas há linhas teológicas que asseveram que sim. Alguns até cantam, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá
lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Oh, glória a Deus! Aleluia! E aqui a gente compreende, pastor Arley, vícios objetivos e vícios subjetivos. Irmãos, quando alguém fuma, quando alguém bebe, quando alguém faz algo buscando a compensação do catalisador de dentro, a gente chama isso de vícios objetivos. Mas todo vício objetivo tem catalisador num vício subjetivo, ou seja, numa dor não tratada por dentro, buscando compensação num vício para fora. Aí você vai dizer, mas fulano é tão fraco, olha, fumante há tantos anos. Na verdade, a dor nele é tão severa que ele está tentando, nessa fuga, aliviar a dor de dentro. Trata da dor de dentro e o vício vai embora. É por isso que Jesus liberta o cativo. Olha para você, liberto por Jesus. Olha para quem está do teu lado aí. Olha para a cara desse libertado aí por Jesus. Veja se ele está com cara de que está endividado. Veja se ele está feliz porque foi liberto. Não é, pastora Kelly? Está liberto, gente. E quando alguém está liberto, ele sorri liberto. Ele vive uma vida liberta. Oh, glória a Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Você era escravo, Jesus entrou na sua vida, encontrou você, te libertou, você agora é livre para servi-lo. E Jesus, ele nos dá uma liberdade com responsabilidade. Ele liberta você e deixa claro, não faça mais aquilo que te prendia. Vá em paz e... Esse é o selo de qualidade da libertação garantida por Jesus. Ele salvou aquela pecadora do apedrejamento e depois disse, olha, não peca mais. Ele curou um cego e disse, olha, não peca mais para não acontecer coisa pior. É o selo, é o certificado de qualidade da libertação de Jesus. Ele liberta e deixa liberto. É por isso que Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus quer salvar você, traz você para Jesus. Jesus, por sua vez, garante você liberto para Deus. Oh, glória a Jesus. Você é liberto quando de fato Jesus liberta você. Tem gente, por amor ao meu filho eu vou parar de fumar. Por amor à minha esposa eu vou parar de beber. Daqui a pouco você vai decepcionar. Vai beber de novo, vai fumar de novo. Vai aprontar de novo. Mas se Jesus encontrar você... e você entender o amor de Deus revelado em Jesus. Oh, aleluia! Romanos 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você compreende a dádiva do amor de Deus revelado em Jesus, e esse amor abraça você por dentro, você será liberto por amar a Jesus. E não por amar pessoas. E por causa de amar a Jesus, você não irá mais fumar, não vai mais beber, não vai mais fornicar, não vai mais aprontar as coisas todas que te aprisionam e te afastam de Deus. A diferença nisso, irmãos, ele não tinha mais identidade própria, diz o texto. A gente vê uma entidade falando por ele. E é uma possessão múltipla que está sobre ele. E aqui acontece algo interessante. Porque quando Jesus pergunta o nome dele, ele não responde para Jesus um nome. Se alguém aqui é um pouquinho estudado, eu não presumo ser, mas estudei. Mas se alguém aqui é um pouquinho estudado, sabe que legião não é nome. Legião é o quê? Um número. Legião é um número. Então quando Jesus pergunta o nome dele, ele responde, legião é o meu nome, e ainda justifica. Porque somos vários. E um dado histórico aqui. Legião é uma divisão do exército romano composta de uns 6.000 soldados de infantaria e cavalaria. Essas legiões formavam o braço forte com o qual Roma subjugava o mundo. Assim era o poder diabólico que dominava esse pobre homem.
Qual o teu nome? Meu nome é 6.000 demônios. E esse demônio ainda diz: viestes nos atormentar fora de tempo? Esse demônio era escatológico, gente. Tinha feito escatologia bíblica. Esse demônio sabia coisa do futuro. Ele sabia que havia um tempo em que Jesus viria para subjugá-lo. E lá na cruz, Jesus pisaria na cabeça da serpente, subjugando as trevas e pegando as chaves da morte. Matando a morte na sua morte e dando a todo salvo por ele vida eterna. Jesus matou a morte na morte dele. Atos 2, 24 diz: soltas as cordas da morte, porque era impossível que por ela fosse retido. Porque o salário do pecado é, mas Jesus não pecou. Quando a morte foi chafurdar a vida de Jesus, foi investigar a vida de Jesus, foi escanear a vida de Jesus, resultado, sem pecado. A morte se ferrou agora. A morte está lascada, no português bem dizido. Agora a morte fica tremendo. E o que disse o apóstolo Paulo? Tragada foi a morte pela vitória. Agora Jesus vence a morte, pisa nela, e Ele é o príncipe da vida, a razão da nossa vida, o autor da nossa vida, o autor da nossa fé. Oh Jesus, como não amá-lo? Como não adorá-lo? Como não servi-lo? Quem fala de Jesus não sabe nada de si e nada de nada. É um tosco, é um tolo. Porque quem é sábio está do lado de Jesus. Anda do lado, até os doutores na época, gente. Até os seus inimigos o chamavam de mestre. Reconhecendo a sublimidade de Cristo. Oh, glória a Jesus. 6.000 demônios atuando nele. Imagina o que é 6.000 demônios no corpo de um homem? No corpo de uma pessoa. Vocês vão ver aqui agora há pouco, que esse homem, os demônios nele, sabendo que tinham que desocupar o corpo desse homem, fazem uma negociação com Jesus. Eles dizem assim, esses demônios: tá aqui uma manada de porcos, mande na gente, para a gente pegar os porcos, e então a gente deixa esse corpo. O que aconteceu? Jesus disse: feito, está permitido. E por que Jesus fez isso? Vocês vão entender daqui a pouco. Ele não tinha mais pudor e honra. O texto diz que há muito não se vestia. Ele andava nu, descalço, cabeludo, fedido, comendo defunto e aos urros. Jesus entra, ele vai ao encontro de Jesus, e no momento de sanidade, ele olha para Jesus e corre e desesperadamente se prostra e o adora. Oh meu Deus, imagine um lapsozinho no tempo de consolo, de refrigério, para uma vida atormentada por 6.000 demônios. No momento, um instante, um insightzinho ali de tempo, ele se prostra, automaticamente possuído, se volta contra Jesus e diz: és tu, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Viestes me atormentar fora de tempo. Como que dizendo os demônios: eu sei que você viria, mas não é agora que você vai fazer o que você tem que fazer. Agora não é a hora, agora não é o momento. E o diabo não pode bagunçar o negócio de Deus. O que Jesus falou? Cala a boca. Cala a boca. Já que não é o momento de ninguém saber, nem você pode ficar instigando ninguém também. Vai que tem algum ansioso aqui em volta. Que conversa é essa, Satanás? Não. Cala a boca. Irmãos, acontece algo poderoso aqui. Jesus está subjugando as trevas na vida de um homem. O principado de Gadara, é seguro afirmar, estava na vida desse homem. Todos sabiam. Sabe o que acontece aqui? Esse homem tem menos importância que os animais daquela cidade. A moeda, o capital de giro ali, o negócio
que tinha sucesso ali era a venda de porcos. E por causa dos 6.000 demônios em 2.000 porcos, a gente percebe a gravidade do mal que estava sobre esse homem. É aqui o ponto sobre a intervenção libertadora de Jesus na vida desse homem. Embora tivesse 6.000 demônios, ele era solitário. E ele estava tomado pela solidão e desespero. Dia e noite andando, como morto, e aos urros, aos berros. Ninguém se importava. As cadeias eram por ele quebradas. E ninguém o podia amansar, diz o texto. Ninguém! Mas Jesus vai lá. Jesus vai lá. Jesus foi aonde ninguém gostaria de ter ido. Jesus foi. Alguém traça estratégias de evangelismo no dia dos finados uma vez no ano. Mas Jesus foi lá. E Jesus foi em Gadara uma única vez, essa. Jesus não foi outras vezes, só foi essa. Jesus só foi em Gadara por causa desse homem. Jesus enfrentou perigos de vida, flertando com a fúria das trevas. E a morte iminente desesperou o coração dos discípulos. Mas Jesus foi lá por causa desse homem. Jesus dá a esse homem a importância de vida que ninguém daria para ele. Observa o quanto você vale para Jesus, o quanto você importa para Jesus, o quanto Deus quer você. Jesus fez um trajeto perigoso, enfrentou a tempestade apenas para salvar uma alma. Quanto vale para um pastor de igreja, para um missionário, para alguém que ama a Deus e entende a importância do que Jesus fez na cruz? Quanto vale para essa pessoa uma alma? O que foi que Jesus, prestando um relatório em João 17 para Deus de toda a sua missão, o que foi que Jesus disse? Pai, nenhum dos que tu me deu se perdeu, exceto aquele que era da perdição, Judas. Nenhum se perdeu. Ô pastor Ali, que seja essa a nossa oração para Deus, não é? Como pastor, a gente dizer para Deus, Deus, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Essa é a excelência do pastoreio. Essa é a excelência da liderança. Deus, nenhum se perdeu daqueles que o Senhor me confiou. Deus confiou pessoas a você. E é sério você dizer para Deus, a exemplo de Jesus, aqueles que o Senhor me deu, não se perdeu. Eu pastoreei muitos corações. Nesses 33 anos de vida cristã, até apóstolos foram levantados. Lá em Curitiba, tem uma igreja chamada Seara de Deus. Um ministério cristão, Seara de Deus. Uma igreja que está de vento em popa, crescendo, prosperando muito. Apóstolo Eric e Bia. Bia Mendonça e Eric Gebhardt. Eu ganhei eles para Jesus. Filho de um pai de santo. Salvo por Jesus através da minha vida, meu Deus. Eu tenho, nesses 33 anos, ganho para Jesus um jovem empreendedor. Na época, empresário no ramo de multimídia. Hoje, pastor Helder Rodrigues, da Igreja Presbiteriana Manancial. Ali, aqui próximo na BR-040, num setor de condomínios muito chique. Uma igreja muito linda e muito próspera. Pastor e profeta, irmão. Que a unção que você admira é a unção que você herda. Essas pessoas que eu ganhei para Jesus são profetas. O que eu carrego de Deus eu derramei na vida delas também. Quem anda com profeta começa a profetizar. Até Saul, que não era profeta, profetizava. Andando com profeta. Eliseu andando com Elias, pegou porção dobrada. Se tu saber andar direitinho com o profeta, você vai receber a unção que está na vida dele também. Para você começar a ver coisas e receber coisas da parte de Deus. Oh, queridos, Jesus revela, aqui vem a intervenção gloriosa e poderosa do amor de Jesus para com a vida desse homem. Jesus mostra o quanto o homem importa para ele, fazendo esse trajeto todo. Jesus revela o seu poder. E é aqui, quando o endemoniado de Gadara, com seus 6.000 demônios, diz, manda-nos aos porcos. E Jesus ordena que esses demônios vá para os porcos.
E Jesus não está se colocando contra o reino animal aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Jesus só está mostrando que o homem importa mais que animais. E Jesus revela o seu poder dessa maneira. Os demônios se sentem atormentados por Jesus. É complicado, porque aqui eu quero abrir um parênteses para considerar algo. Tem crente que tem medo de demônio, quando na verdade eram os demônios que tinham que ter medo do crente. Tem crente que se sente atormentado por demônio, quando era o demônio que deveria se sentir atormentado por crente. O que está acontecendo aqui é que os demônios estão dizendo para Jesus: você é o meu atormentador. Então, crente, o crente mais fraquinho na igreja, revestido de Jesus, pode contra todas as hostes infernais. Meu Deus! A primeira vez que eu expulsei um demônio, quando novo convertido. Hilário. Uma Bíblia gigantona, Thompson, assim que foi lançada. Lá com os meus 14 anos, descendo o bairrozinho no Santo Antônio Descoberto, aqui no Goiás. Isso há mais de 30 anos atrás. E indo para o círculo de oração, eu encontrei um grupo de freiras, com um padre ali, jogando água benta numa mulher que estava endemoniada. E eu de longe, crentinho novinho, gente, meses de fé, nem sabia orar direito. E ainda assembleiano, aí que não sabia orar direito mesmo. Brincadeira, irmãos assembleianos. Não, sabia orar, mas era daquele jeito. Meu Deus. O que acontece, irmãos? A freira olha para mim e diz: ei, você é crente? Eu costumo dizer que se existe uma fase na vida do cristão, que ele é um perfeito crente, é quando ele é novo convertido. Há um temor em servir a Deus no coração, que ele fica ali zelando de não pecar. E ele tem prazer de falar que é crente, que nasceu de novo, que é de Jesus mesmo. Então eu novinho na fé, a freira: ei, você é crente? Eu falei: sou sim, graças a Deus. Ela é mesmo? Eu falei: sou, uai. Baixou o mineirês no profeta. Sou. Ela disse: então vem aqui. Eu falei: já está se sentindo à vontade demais, vem aqui, olha aí. Então vem aqui. Cheguei lá. Aí ela falou: você é crente mesmo? Eu falei: sou, olha o tamanho da Bíblia. Como é que eu não sou? Lógico que eu sou. Estou indo para o ciclo de oração, matriculado no caderno das irmãs do ciclo de oração. Nas Assembleias de Deus de antigamente, quando alguém era apresentado, tinha a listinha de apresentação, gente. Do rosário todo. Obrigado, irmão. Eu não sou católico, então nem lembro dessas coisas, dos apetrechos, e nem tu também. Então, tá aqui, já fizemos o corolário todo aqui, e nada desse bicho embora. Você não é crente? Sou. Então, os crentes dão um berro mandando os demônios embora, e ele vai embora. Eu falei: por que tu não gritou para mandar ele embora? Ela: porque eu não sou crente. Aí eu falei, Deus, o que é que eu faço agora? Eu lembrava assim, tem uma palavrinha que quando o pastor fala, o bicho fica todo mole e vai embora. Que é a palavrinha? Esqueci que era o nome de Jesus. Fiquei com medo do demônio, gente. E quando eu entro na porta da casa assim, quando eu fui entrar, a mulher endemoniada com a voz cavernosa olha para mim e fala: eu te conheço. Eu falei: meu Deus, de onde que essa mulher me conhece? Aí a freira disse: é o demônio que está nela que está falando. Aí, para não ficar por baixo, eu falei: eu já sabia. E aí, irmãos, eu novo convertido, aquela mulher falando, uma mulher magricelinha, falando com a voz grossa daquele jeito, e com a voz cavernosa. E eu falei: para você também. Aí, irmãos, o demônio vinha para cima de mim, eu voltava para perto da porta assim, ó. Qualquer coisa eu... Aí a freira: vai, faz igual os crentes fazem. Eu falei: calma aí, eu estou me concentrando. Aí, irmão, eu criei coragem, levantei a mão assim. Isso é um novo convertido, gente, entenda isso, pelo amor de Deus. E eu nordestino, sou cearense de nascimento e alguns dias de convívio com a minha família. Nessa hora, tudo que está frágil em você, vem, né? O nordestino, então, comecei até a falar nordestinês. Apontei a mão assim para a mulher endemoniada, e quando eu dei um passo para ir para cima dela, ela deu um passozinho para trás. Falei: opa, estou no poder.
Tô com as autoridades aqui, gente. E ela quando ela ficou presa assim na parede, e eu assim com a mão estendida, e a freira do meu lado, vai, faz igual os crentes fazem. Eu falei, eu tô tentando me lembrar, mulher. Irmão, eu gritei. Ela, vai, manda ele embora. Eu falei, tá bom. Eu levantei a mão, irmão, me concentrei. E mandei essa. Que o demônio, eu acho que ele era nordestino, ele entendeu. E eu gritei largado assim, pica a mula, Satanás! E a mulher caiu no chão mole. Pica a mula, Satanás! Aquele demônio, certeza que era nordestino aquele demônio. Foi embora, irmãos. Aí a freira olhou para mim e disse, você é um crente esquisito, viu? A mulher já era profeta e eu não sabia. Todo crente que eu conheço fala em nome de Jesus. Eu falei, era esse nome que eu queria lembrar, mulher. E você fala pica-mula e ele foi embora. Eu falei, Deus viu da minha ignorância. Deus viu, foi o poder de Deus no nome de Jesus, de pica-mula. Irmão, cheguei na igreja e fui contar para as irmãs o ciclo de oração, o testemunho da libertação dessa mulher. Tinha uma irmã lá com incontinência urinária, meu Deus. Eu pensei que a mulher estava na unção, estava jorrando, transbordando. Mas foi um negócio. Essa foi a minha primeira história, meu primeiro testemunho no contexto de libertação com demônios. Pica a mula, Satanás. Ele teve que picar a mula. Quem não sabe o que é picar a mula, vai embora, viu? Foi isso que eu escutei a freira dizendo, manda ele embora, manda ele embora. Eu peguei e mandei. E se ela estava mandando embora em português, não estava entendendo, pica a mula deve ser alguma língua que ele entenda. Então vai-te. E ele foi. Demônios respeitam a autoridade do nome de Jesus. E quando você é novo convertido, vai com força em nome de Jesus. Vai dar certo, irmãos. Jesus permite os demônios entrarem. 2.000 porcos não suportaram 6.000 demônios. 2.000 porcos não suportaram 6.000 demônios e caíram despenhadeiro abaixo. E isso Jesus fez para mostrar o poder do mal que atuava na vida desse homem. 6.000 demônios. Meu Deus. Jesus mostra que o homem vale mais do que porcos. E todo crente revestido de Jesus, ele precisa entender que ele é um atormentador de Satanás. Irmão, pelo amor de Deus. Tem crente que quando vê alguém se entortando, ai meu Deus. Meu irmão, vá para cima. No nome de Jesus. Teve uma mulher que se sentia tão fraquinha na igreja. Isso foi um pastor que me contou. Parece piada, mas eu quis acreditar como verdade. O pastor chamava a irmãzinha na igreja para toda a obra espiritual, oração, visita, hospital, tudo. Irmã, eu sou tão fraquinha, eu não vou, eu sou tão fraquinha. Um demônio tomou um corpo na igreja. E o pastor foi expulsar e o demônio antes de sair gritou, eu vou embora, mas eu vou voltar na pessoa mais fraquinha dessa igreja. A irmã começou a gritar, eu sou forte, Jesus, eu sou forte. Aí, irmãos, tem gente que serve a Deus por medo de demônios. Mas eu me lembro de uma missionária eu li isso, gente, e marcou meu coração. Deus, se eu te sirvo porque tenho medo do inferno, me faça queimar nele. Se eu te sirvo porque quero os céus, me proíba dele. Mas se eu te sirvo porque te amo, não me negues a tua presença. Quando você é tomado por Deus, entendendo o propósito do que Jesus fez na sua vida, e em amor você vive para Deus, os demônios vão ter que retroceder da sua vida, e você, tomado de Deus, vai avançar contra as trevas e vai prevalecer. Aleluia. Jesus libertou esse homem e trouxe para a vida dele, aqui estou finalizando, a sua restauração integral. Olha os efeitos da libertação de Jesus na vida desse homem. E eu espero que você se prepare para glorificar muito a Deus. Os músicos já podem vir se aproximando, porque eu já estou terminando, já está próximo. Oh, glória a Jesus. Quem estava com raiva vai começar a ficar feliz comigo agora. Uma bênção, porque eu já estou acabando mesmo. Olha os efeitos da libertação de Jesus na vida desse homem. Restauração integral. Jesus reintegra o homem quebrado pelo diabo. O versículo 15 diz que antes ele estava louco, agora em perfeito juízo. Significa que sua mente fora restaurada, fora curada.
Antes andando de dia e de noite, agora assentado aos pés de Jesus, em quietude e devoção. Antes nu, agora vestido. Isso fala da sua reintegração moral e social. Antes possesso de demônios, agora aos pés de Jesus. Antes perigoso, agora ordeiro e calmo por causa do encontro com Jesus. Antes um problema para a família, agora ele se torna uma bênção para a sua família. E Jesus o manda de volta para o meio daqueles que o viram antes mais de perto na sua miséria. Antes ele queria que Jesus se afastasse dele, agora ele quer seguir Jesus estrada fora. Ele suplica: Jesus, manda eu ir ter com você. Jesus, me deixa ir contigo. Quem é, meu irmão, que não abraçando Jesus, não quer grudar nele para a vida toda? Tem gente que fala: quero bater um papo com Abraão, quero saber alguma coisa de Eliseu, de Elias, sei lá de quem. Eu quero correr para Jesus. É para Jesus que eu quero correr. Antes no cemitério, nos sepulcros, no reino de morte, e obedecer aos caprichos dos demônios, agora está aos pés daquele que é a razão da sua vida, a ressurreição e vida, e tem o prazer em obedecer àquele que libertou ele. Antes um arauto da morte e do medo, agora um missionário de Cristo. Observaram algo, que aqui é a cerejinha do bolo. Jesus permitiu aos demônios. Crente, segura isso. Se você está anotando, esse ponto é o que mais importa. Jesus disse sim para demônios e disse não para o gadareno. E há uma razão disso. Quando os demônios disseram: deixa a gente ficar aqui, nessa província, nessas cidades aqui, deixa a gente ficar aqui. Jesus: pode ficar. E quando o gadareno liberto disse: Jesus, me leva com você. Jesus: não, você vai ficar aqui. Ele saiu para ganhar 10 cidades para Jesus. O que está acontecendo aqui agora, igreja? O missionário que antes tinha 6.000 demônios dentro dele, agora vai a captura dos 6.000 demônios fora dele. Deus está autorizando o gadareno vingar-se do reino das trevas que antes o oprimia. 6.000 demônios vão ter que encarar a autoridade do nome de Jesus na vida do gadareno. 10 cidades vão se encontrar com a graça que restaurou e mudou completamente a vida do gadareno. Quando Jesus diz sim para demônios e diz não para o gadareno, Jesus está dizendo sim para Gadara. Porque os gadarenos disseram: vai embora, não queremos você aqui. Jesus: beleza, estou de biquinho para vocês, vou embora, não volto mais. Conversa. Jesus é o evangelho do amor de Deus em pessoa. Jesus não se ufanou, Jesus não deu as costas para Gadara, Jesus deixou um missionário em Gadara. Jesus diz: eu vou embora, mas eu fico. Vocês mandaram eu ir embora, mas eu teimo em amar vocês, eu insisto em amar vocês, eu me importo com vocês, eu vou, mas eu fico. É assim que nasce um missionário. É quando Jesus liberta você e você se torna um libertador através de Jesus. É assim que nasce o missionário. Quando você dá relevância, dá importância para o que Jesus fez em você, falando dele para outras pessoas. Se você não fala para outros do que Jesus fez em você, você é um crente frajuta, você é um meia boca, você não sabe que graça foi que restaurou você. Você está pecando contra o amor que te perdoa, contra aquele que te abençoa. No nome de Jesus, abre a boca que Deus te deu, coloque esse coração mudado para a tua boca aberta e fala do que Ele fez por você, porque Ele fez. Oh, bendito seja Deus. No nome de Jesus, abra a sua boca. Eu estou te pedindo, mas o Evangelho te ordena: fala e não te cales. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura.
Antes da graça transformadora, você é criatura. Depois do encontro com Jesus, você é filho. Filho, fale para criaturas. Jesus se importou com aqueles que não quiseram que ele se importasse. Quem está refém, quem está preso, não fala por si, mas você que é liberto sabe disso. Entendeu o que eu falei? Só quem é liberto sabe quem está preso, porque só das trevas que você enxerga a luz. E se a luz você já enxergou, trague outros com você. Você sabe o caminho onde esse perdido se encontra? Vai lá, busca ele, resgata ele. Foi o que Jesus fez. Não peque contra o amor que te ama. Não dê as costas para o amor que te abençoa. Fiquemos de pé. Oh, bendito seja Deus. Quantos libertos nós temos aqui esta noite? Quantos libertos pelo amor de Jesus nós temos aqui esta noite? Se não levantar a mão, vou achar que você não entendeu o que você ouviu. Quantos libertos temos aqui esta noite? Acenda essas luzes, por favor, só para que eu faça algo. Vamos lá. Quantos libertos nós temos pelo amor de Jesus aqui essa noite? Quantos aqui entenderam a importância da obra libertadora de Jesus na sua vida? Levanta as suas duas mãos e dê um aplauso bonitão para Jesus aí, vá. Oh, bendito seja esse amor. Oh, Ele amou você. Quero convidar você a fazer algo que você e eu temos que ter consciência diariamente para fazer. Vamos assumir um compromisso de falar de Jesus? Vamos juntos? Vamos orar por isso? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. E quando eu peço para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, é para você se movimentar de onde você estava parado. Dê um passo aqui à frente. Eu quero orar com você, pedindo para Deus junto com você, para que Ele nos dê ousadia para pregar, para que Ele nos dê sabedoria para pregar, e para que Ele nos revele a importância daquele perdido. É um parente seu, meu Deus do céu, que não ouviu ainda do jeitinho que você pode pregar. É um familiar teu, é um filho teu, é um marido seu, é a sua esposa, é um parente seu. Esse convite é para toda a igreja, não é para uns sim, outros não. É para todos que estão aqui. Venham todos, afasta um pouco as cadeiras. Vamos ocupar esse espaço aqui à frente. Eu quero chamar você para imergir. Eu quero chamar você para mergulhar profundo nesse oceano do amor de Deus, que pode curar você, que pode restaurar você. Vocês entenderam como é que nasce um missionário? Um missionário nasce da obra libertadora que ele experimentou. Um missionário é alguém sentado na cadeira da propriedade, dizendo para outros das marcas que foram curados. Oh, bendito seja Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele se importa. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Olha o que ele tem sido. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, glória a Jesus. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. Oh,
Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito de Deus está abraçando o seu coração e está trazendo bálsamo vertido sobre ferimentos antigos aí. Há uma história sua com Deus regadas às lágrimas. Só você e Deus sabe, no cantinho da comunhão, do secreto com Deus, o que você vem regando em lágrimas. Quantas pessoas te dizem não, na maldade de dizer não, podendo dizer sim. Mas o sim de Deus está sendo dito para você, fazendo todos os nãos se curvarem diante do sim de Deus. Eu estou vendo entre lágrimas e expectativas quanta coisa você tem aprendido de Deus. É difícil cantar com o coração sangrando e você faz isso. Prestar uma adoração na dor da alma, Deus vê isso. A mão da bondade do Senhor está estendida para segurar a tua, diz o Senhor, e para te levantar alto. Deus manda te dizer exatamente isso. Eu passo contigo pelo vale do escárnio, da zombaria, dos motejos. Eu passo contigo por essas situações todas. Não chora. Você não mais vai chorar diante de Deus pelas coisas que você vem chorando. Deus vai fazer justiça nas injustiças que contra você são feitas. E Ele vai escancarar a porta que ameaça se fechar para você. Ele é o teu Deus. E Ele cuida de você, pequena. Oh, glória a Jesus. Deus não passou por aqui não. Ele está presente no meio do seu povo. Raquelzinha do meu coração, eu amo sua vida, você sabe disso. Sabe que Deus está poupando a vida de familiares teus por amor a você. Deus está fazendo você se apaixonar pela sua família, pelas suas raízes, pelos seus, como nunca antes. Deus tem feito o seu olhar voltar para dentro dos teus. Tem percebido isso? De um tempo para cá. E você está conseguindo se parecer com Jesus para a sua família. E eu sei que isso é uma oração sua, não é? Se parecer com Jesus para pregar para essas pessoas. E você está ficando muito parecidinha com Jesus. Essas pessoas querem falar contigo 24 horas. Elas percebem Deus em você de um jeito que só tem paz se você está perto. Quando você se afasta um pouquinho, parece a mãe se afastando da cria. Não é assim? Mandando mensagem, ligando, cobrando, querendo você perto. E você está se sentindo útil em Deus para a sua casa, para a sua parentela. E é lindo o que Deus está fazendo. E Deus manda te dizer que isso tudo faz parte de algo maior para depois. Mas agora, esteja imersa nisso. Esteja mergulhada nisso. Porque tem desdobramentos para outros ângulos que você só vai entender depois. Mas se apaixone, ame, se importe. Deus está contigo nisso tudo. Alguns serão sepultados, mas outros serão vivificados. E até os que serão sepultados antes receberão vida eterna. Porque Jesus vai entrar na vida deles. E Deus manda você experimentar aquele tipo de indignação. Não! Ninguém mais da minha família vai morrer sem conhecer Jesus. Deus quer que você se indigne com isso. Ninguém mais vai partir sem que eu me importe em pregar para eles. Em que a graça chegue na vida deles através de mim. E Deus está colocando isso, está gerando isso. Porque Ele quer operar de maneira poderosa e gloriosa. Deus já mudou o olhar da sua família para a sua fé. Deus já mudou. Já mudou. E isso é resposta de oração. E isso é a verdade do amor e do chamado que você carrega no Senhor. As suas filhas estão bebendo das fontes de Deus que jorra de dentro de você. Que coisa tão linda, que coisa tão linda. E Deus está removendo os entulhos do seu coração, Raquel. Tirando os entulhos e despertando a adoradora, cantante que está aí dentro. Deus está com saudade de você pegar o violão e ter aqueles momentos da adoração com Ele, que você também sente falta. Eu vejo as suas filhas se enchendo do Espírito e se quebrantando enquanto você enche a sua casa de adoração.
Oh, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Oh, irmãos, que alegria eu tenho em Deus de ver vocês todos aqui à frente. Porque praticamente esse é um desafio para você se tornar um missionário. Pastor Ali e pastora Kelly, a pregação de hoje convida vocês a refletir a importância de falar do amor de Deus para outras pessoas. E quando a gente convida você para esse desafio e você diz, eu quero, eu estou dentro. Essa é a alegria dos pastores da igreja, meu Deus do céu. Mas bem mais do que ser a alegria dos pastores da igreja, essa é a alegria de Deus. A Bíblia diz que os céus celebram quando um pecador se arrepende, gente. A alegria nos céus quando os justos entendem a importância de trazer os perdidos para Deus. Você quer ser um promoter para festas na eternidade? Ganhe um perdido para Jesus. Vá atrás dos perdidos para Jesus. Você quer ver essa igreja repleta de pessoas salvas e alegres e adoradoras? Vai atrás delas. Estão bem ali, ó, no barzinho da esquina. Estão bem aqui, ó, nos botecos aqui do lado. E pode procurar. As almas estão tão desesperadas que os botecos estão cheios. E algumas igrejas vazias. Porque os crentes daqui estão no boteco. Alguns até desviados são. Meu Deus! Teve um pastor perturbado que inventou de se afastar de Jesus para pular carnaval. Chegou lá e encontrou com as ovelhas dele. As ovelhas, ô pastor, você está me amando, você vem atrás de mim. Falei, minha irmã, vem. E ele disse, pastor Marcílio, nem desviar eu pude. Quando eu achei que estava chutando o pau da barraca, esquecendo da fé, largando Jesus, encontrei ovelhas minhas lá, achando que eu estava indo buscar elas. E Deus me reconciliou com o meu chamado. E eu desisti de Jesus. E peguei e trouxe a minha ovelha de volta para a casa do Senhor. Oh, queridos, Deus ama tanto vocês. Ele ama tanto que doou Jesus por vocês. E Jesus não é qualquer oferta, Jesus é a oferta de Deus. Deus não tinha outro, só tinha Jesus. E foi Jesus que veio. Não foi um arcanjo, não foi um anjo, não foi um querubim, um serafim. Foi o próprio Jesus. E Jesus é Deus de maneira visível. Essa moça, levanta a mão para mim, que está atrás desse casal. Você, isso. Você é amada pelo Senhor. E o Espírito de Deus está abraçando o seu coração. Você é severa demais com você. Você é zangada demais com você mesma. E o amor de Deus está abraçando o seu coração. Deus está soltando as amarras dentro de você. E você está sentindo agora o toque do amor de Deus. Porque eu falo para você e eu sinto o tremer das pernas, eu sinto o quentinho do coração, eu sinto o arrepio gostoso que você está sentindo aí. Você não sairia daqui sem que Deus fizesse alguma coisa dentro de você. E você não é amaldiçoada na boca dos odiosos contra você. Você não é os xingamentos de algumas pessoas que falaram aos teus ouvidos. Você não é as coisas ruins que ficam colocando na sua cabeça. Deus manda dizer que você é filha. Você é filha. E o teu pai, o teu Abba Pai, o teu Deus está abraçando você de perto. Qual o teu nome? Brenda. Brena. Deus conhece você pelo teu nome. Chega mais perto, por favor, querida. Brena. É como Deus conhece você. Ele está te abraçando, Brena. Você fez tantas coisas ruins com você mesma. Tantas decisões que te colocaram em lugares de tanta angústia e dor. Mas olha, Ele está abraçando o seu coração. E a mão da bondade do Senhor está segurando na sua. E te colocando de pé. Você não vai rastejar pela vida, menina. Você não vai rastejar pela vida. E você vai ser demovida desse lugar de suplício. De tantas súplicas, de tantos gemidos. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E no amor dEle, há mudança completa para o seu coração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus.
É verdade que você o ama. É verdade que você o ama. Então fala para Ele. Fala para Ele agora. Busca no mais profundo do seu coração a verdade da sua declaração. Fecha os teus olhos. Se você quiser sentir o teu coração pulsar na tua mão, coloque a mão no seu coração e busque verdade aí no seu coração para falar para Deus. Para me encontrar. Oh, glória a Jesus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, para me encontrar. Olha o que Ele faz. Traz luz para as sombras, as montanhas, para me encontrar. Oh, glória a Deus. derruba muralhas, Escala as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. o que deixa as Oh, bendito Deus. em nós, Oh, bendito Deus. só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. Oh Pai, eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus eu oro. Ouça as orações de cada boca, de cada coração, Senhor, que é dirigido ao Senhor nesta noite. Se comprometa com o amor que te salvou. Se comprometa com a graça que te libertou. Eu te encorajo a isso. Abra a sua boca, fala para Deus. Fala para Deus. Aproveita esse momento. Todos estão pensando como você está pensando. Todos estão procurando sentir o que você está sentindo. Oh, deixa o teu coração jorrar pelos teus olhos. Deixa o teu coração falar pela tua boca. Fala para Deus. Oh Deus, obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter me libertado. Obrigado por ter gerado transformação na minha vida, Senhor. Quem você era e o que você é agora. Olha de onde Deus tirou você. Olha para onde Deus te trouxe. E para onde Ele ainda vai te levar. Oh! É de maneira progressiva. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz as Escrituras. Você conhece um pouco hoje, conhece amanhã, e você nunca vai ter condições de conhecê-lo plenamente. Deus é eterno, e você vai ter a eternidade inteira para conhecê-lo e saber dele, e ainda não vai conseguir discerni-lo. Oh, bendito seja Deus. No teu amor, Senhor, refaça os nossos. No teu amor, Senhor, refaça o nosso coração. No teu amor, Senhor, liberta os meus familiares. Vamos orar agora pelos seus familiares, pelos nossos familiares. Levanta a tua mão, peça para Deus na direção do endereço seu, da sua casa, do seu familiar. Ore agora pelo seu familiar. Aquele que não é salvo ainda, aquele seu irmão, seu primo, aquele seu familiar afastado, aquele que está distante de Jesus. Vamos nos lembrar deles agora em oração. Oh, no nome de Jesus. Oh, bendito seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele a nossa gratidão. Oh Jesus, encontre aquele familiar que ainda não é salvo. Encontre aquele familiar que ainda não encontrou contigo, Jesus, que ainda não foi transformado pelo Senhor. Ouça a oração dos lábios de todos estes que se declaram amantes do Senhor, apaixonados pelo Senhor. No nome de Jesus, oh Espírito Santo, cele agora, abrace cada coração, abrace cada alma, envolva profundamente. Oh Espírito do Deus eterno, faça isso. No nome de Jesus, Espírito Santo, alcance, renove corações. Deus pode batizar agora com o Espírito Santo. Deus pode transformar, renovar você agora. Você que não falava línguas, pode voltar agora a falar línguas, no nome de Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus.
Louvado seja o teu nome, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o desejado das nações, aquele que a minha alma ama, aquele que é a fonte inesgotável do amor e da sabedoria de Deus. Oh, Jesus! Jesus, Jesus, encha os céus da sua vida com adoração ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Abraça, Espírito Santo, cada coração. Conduza cada um deles a Jesus. Olha aqui para mim, querido. Promete algo para você mesmo. Fala de Jesus essa semana para alguém. Fale de Jesus essa semana para alguém. Manda um versículo bíblico. Fala lá no Instagram. Dispara no WhatsApp. Fala de Jesus. Tenta falar no seu trabalho, na sua escola. Encontre uma oportunidade para falar dele. E me diz depois como foi a experiência. Mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo desajeitado, fora de costume, tenta fazer isso. Eu treino todos os dias na academia. E eu encontro a maneira de, na minha gentileza, falar de Jesus para alguém. Eu estou treinando, alguém chega, pode revezar, colega? Pode sim, abençoada. Abençoada? Porque Deus abençoa você em Cristo Jesus. Viu como foi fácil? Aí chega aquela marombeira zona, toda esticada, turbinada, envenenada, sei lá o que mais tem nela. E vai lá fazer o glúteo. Falei, Jesus, cuida dela. Estou bem aqui, ó. E prego Jesus para essas pessoas, meu Deus do céu. Ai, não suporta academia, só gente fútil tem lá. Vai lá atrás delas, você era assim também fútil. E Jesus salvou você. Vai lá, fala de Jesus para as pessoas, meu Deus do céu. Onde quer que exista um coração batendo, há a possibilidade da salvação de Deus chegar para essas pessoas. Meu pastor, chega junto aqui. Eu quero falar algo da parte de Deus para você. Se prepare para pastorear milhares de pessoas. Porque Deus vai levantar cada uma dessas ovelhas aqui para gerar mais ovelhas. E Deus vai te dar sabedoria para equipar pessoas e preparar e capacitar pessoas para pastorear centenas e milhares junto com você. Deus te abençoe. Um abraço para vocês, uma palma bem alegre para Jesus aí, ó. Uma salva de palmas para Ele. Ele sempre dá um show. Músicos e vozes, obrigado, viu?